que é o nosso trabalhinho aqui. Vamos abrir aqui. É esse trabalhinho aqui. Vamos ver a programação, que de cabeça dá tudo errado. Que é muita coisa, aí de cabeça fica tudo errado. De cabeça fica tudo errado. Olha lá. Olha lá. Vamos ver aqui. Hoje é um novo dia. É uma nova hora. Lá, 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 lá. Vamos lá. É isso mesmo. Vamos lá. Dia 5/11. Que é aquela aulinha de geometria euclidiana. Que não adianta eu ficar falando muito, porque é só teoria. E nem é coisa que cai muito no vestibular, quase nunca cai. Então é aquele negócio de ponto, reta, plano, reta reversa, reta paralela. É só teoria. No máximo tem um Pitágoras ou uma semelhança de triângulo. Então amanhã a gente não abre o Zoom com você, é isso? Amanhã não abre o Zoom. Amanhã vocês Entendi. estão liberados para fazer o trabalho. Entendeu? Que seria a aula do trabalho. Amanhã vocês estão liberadinhos. Que agora, da frente 2, só tem a teoria da relação de Euler, que está aqui na aula 55, 56. Tá? Que é a nossa última aula. Aí da frente 1 temos elipse, hoje, que é, na verdade, a última aula importante, porque hipérbole e parábola é mais uma coisa geométrica. Para quem vai fazer arquitetura, tal, é legal. Mas a última aula importante mesmo é hoje. Que aí as aulas da semana que vem já é hipérbole, parábola. Aí vocês têm até quarta-feira. Quarta-feira eu já vou postar já o gabarito. Aliás, segunda-feira está aberto o gabarito já. Porque já está, eu já pus lá na aula, na aula lá. Então vocês fazem o resuminho direitinho. E aí segunda está até aberto o gabarito já. Pra vocês postarem no trabalho. Vamos lá então. Bom, vamos começar com a definição. Elipse é importante pra caramba para a Unesp, mas a Unicamp começou a pedir e a FUVEST começou a pedir também. Então quer dizer que começou a ficar mais importante ainda. Claro que é a Unesp que mais gosta, mas outras estão cobrando. Vocês estudam, por exemplo, devem ter estudado gravitação em física no primeiro ano. Estudaram ou não? Sim, Gravitação? Glass, a gente viu, se eu não me engano. Hã? Se eu não me engano, a gente viu gravitação. É. E aí vocês, na gravitação, vocês aprendem que a órbita dos planetas é elíptica e que o Sol ocupa um dos focos da elipse. Então, o Sol é um dos focos da elipse. Mas vocês aprenderam lá que o ponto mais perto do Sol se chama periélio, perto. O ponto mais afastado se chama afélio. Essa é a parte da física, né? Aí em geografia estuda um pouquinho também, tá? Geografia vai ver um pouquinho também. E aqui a gente vai ver a parte matemática, assim como nós aprendemos. Equação da reta, equação da parábola, equação da circunferência. Nós vamos ver a equação da elipse. A elipse tem dois focos. E a definição é que qualquer ponto que você pegar da elipse segue essa relação. PF1
mais PF2 é igual a 2A, que é o eixo maior. Então, se você pegar a distância de P até o primeiro foco, de P até o segundo foco e somar, vai dar o eixo maior. Então, essa é a nossa definição de elipse. A distância entre os dois focos se chama distância focal e o outro eixo é chamado de eixo menor. Eu só estou dando nome aos bois, né? Porque o que interessa é a gente chegar na equação. Então, o interesse nosso é montar a equação ou, com a equação na mão, desenhar a elipse. Então, 2A é o eixo maior, 2B é o eixo menor e 2F é a distância focal. Então, esses são os elementos da elipse. Se eu pegar o ponto bem central aqui, é fácil de entender. É fácil de entender como PF1 mais PF2 é igual a 2F. Se eu pegar esse ponto central, é fácil de ver que se isto mais isto é 2A e este triângulo é isósceles, aqui vai ser A e A. Então, onde sai a primeira coisa importante, que é o Pitágoras nesse triângulo. Na hipérbole, o Pitágoras é diferente. Então, aqui, A quadrado é igual a B quadrado mais F quadrado. Então, esse Pitágoras é super importante para nós. E uma coisa que mede se a elipse é mais achatada ou mais redondinha é a excentricidade, que é F sobre A. Aqui é bastante técnica essa aula, tá? A parte importante são as equações. E aí, nós temos duas equações com centro na origem e primeira equação com eixo maior no eixo x. Segunda equação com eixo maior no eixo y. E focos, claro, no eixo y. Então, se o eixo maior estiver no eixo x, a equação é x ao quadrado sobre a quadrado, y quadrado sobre b quadrado é igual a 1. Se o eixo maior estiver no eixo y, aí vai ser x quadrado sobre b quadrado, y quadrado sobre a quadrado. O a está sempre ou com o x, se o eixo maior estiver em x, ou com o y, se o eixo maior estiver em y. Então, entendam isto aqui, que esta é a pegadinha da coisa. Então, esta é a equação da elipse, com centro na origem. Agora, imaginemos que o centro não esteja na origem. Então, o centro está em outro lugar, qualquer outro ponto. Eu chamei de GH aqui para ficar igual a apostila. O que a gente tem que observar? Eixo maior, centro. Então, se ele é paralelo a x, o A está com o x. Se ele é paralelo a y, o A está com o y. E aí você enfia o G e o H do centro. Então, aí fica parecido com circunferência. X menos o centro, y menos o centro. Então, eu chamei de G e H aqui para ficar igual a apostila.
Tá? Então, voltando, temos Pitágoras, temos excentricidade, temos equação com centro na origem, temos equação com centro fora da origem. Onde nós temos que prestar atenção? Se o A vai estar com o X ou se o A vai estar com o Y. Se eu tiver eixo maior no X ou paralelo a X, que nem aqui, o A está com o X. Se o eixo maior estiver com o Y ou paralelo a Y, o A está com o Y. Perguntas? Perguntas? Até agora é tudo ok, Glé. Na verdade, é bastante técnico isso. Tá? Não é complicado, é bastante técnico. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tenha duas elipses aqui. Vamos bem devagarzinho, vamos fazer um sexo bem tranquilo. Vamos imaginar aqui, primeira elipse, aqui. Vamos pôr que aqui é 6 e aqui é 4. Segunda elipse é aqui. Porque aqui é 5. Acho que 5. Estrambólico. Que aqui é 3. Então, para eu montar a equação da elipse, a primeira coisa que eu vejo é onde está o centro. Se ele estiver na origem, eu vou identificar se o A está com o X ou se o A está com o Y. Lembre-se que 2A é o eixo maior. Então, todo mundo está vendo que o eixo maior aqui está com X e que aqui está com Y. Portanto, você vai x² sobre A ao quadrado. É bem simples, depois que você aprende os macetes da elipse, é bem simples. Sobre B² é igual a 1. Não precisa tirar mínimo, tá? A não ser que seja um teste e ele tenha tirado mínimo. No segundo caso, o A está com o Y e o B está com o X. Então, o B é 3 e o A é 5. Então, é bem simplesinho, não é complicado. Eu estou começando ao contrário do que a apostila começou, que ela começou com o desenho e tal. Eu já estou começando com os valores diretos, tá? Pergunta nisso que eu fiz, não? Não, Glé, deu para entender. Ficou bonitinha a luzinha. Gostei. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Vamos fazer mais. Agora vamos imaginar. Imaginem comigo que eu tenho aqui a equação. Então, eu tenho aqui uma equação. Uma equação pronta de uma elipse. Uma equação pronta de uma elipse. E eu queira desenhar essa elipse. Primeira coisa que eu vou procurar é o A e o B. O A
na elipse é sempre maior. E o B é sempre menor, diferente da hipérbole. Então, aqui, estão enxergando que o 81 é o maior, portanto, ele é o A quadrado. Portanto, A vale 9. Eixo maior, 18. Eixo maior é sempre 2A. B ao quadrado é o menor. 36. Portanto, B é igual a 6. Eixo menor, 12. E aí, não tem vírgula aqui, foi só uma escapada do pincel. E aí, para eu desenhar, se o eixo maior está com x, portanto, a nossa elipse está assim. Aqui você coloca. Depois nós vamos ter que colocar o foco também, que aí tem que fazer Pitágoras e tal. Não estou me preocupando com isso. Daqui a pouquinho a gente vai para a apostila e a gente faz isso. Então, aqui eu só estou mostrando que é bem simples você pegar uma equação e identificar o A e o B e desenhar o esboço da elipse. Olha como fica bonitinha as cores, né, gente? Não tá bonitinha as cores, gente? Fala que tá, gente. É muito fofo, Glass. Ai, que lindo. Que lindo. Tive 3 orgasmos agora. Pergunta. Alô? No questions? Bora. Não, nenhuma pergunta. Então vamos lá. Agora eu vou complicar. Oh! Vamos complicar. Vamos complicar. Complicando. Nossa, professor! Ora, você complicou, professor! Vocês vão ver que eu não compliquei nada. É só você seguir a teoria. Tá? Só de olhar, a gente já percebe que o centro não está na origem. Sempre que tiver o centro na origem, tem só x quadrado e y quadrado. Quando o centro não está na origem, vai ter x menos g, y menos h. Na verdade, são as coordenadas do centro. Primeira coisa, identificar quem é o A, quem é o B. Então, vamos identificar quem é o A, quem é o B. No caso, o A é sempre maior. Portanto, A quadrado é 9. A vale 3, eixo maior, 6. B quadrado, 4. B é 2. Eixo menor, 4. E aí, meu centro é 4. Não esqueça de olhar os sinais. E 5. Se tiver x mais 4, quer dizer que o centro é menos 4. É sempre x menos g, y menos h, igual a circunferência. E aí, nós desenhamos a nossa elipse. Opa. Então, vamos lá. Então, você vai lá. Nosso centro é 4 e 5. 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 5. Portanto, nosso centro está aqui, no ponto 4 e 5. Aí você marca o eixo maior. Não esqueça que o eixo maior é 2A. Então, você marca 3 para a esquerda, 3 para a direita. Então, ele vai parar no 7 e vai parar no 1. Que são os vértices. O eixo menor é 4. Então, você vai pôr 2 para cima. Também vai parar no 7. E vai pôr, só dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Vai pôr 2 para baixo. Pronto, aí você vai ver que a elipse está prontinha. É só você traçar ela agora. Então, claro, a mão não tem muito segredo. Não pode ser com nada. Pronto, traçamos a elipse. Aí a gente vai aprender a marcar os focos também, tá? Que aí tem que fazer o Pitágoras para achar os focos. Belezinha? Pergunta, nessa que é um pouquinho mais chato. Não acho que é mais difícil, mas é mais chato. Deu para entender direitinho? Eu sim, Glésio. Alô, alô. Responde. Alô, Deu, alô. Responde. Alô, alô. Vamos lá. Bom. Na primeira tem um errinho no desenho, né? Tá? Então ele botou o foco em lugar errado, ele trocou. Aqui, ó, eu escrevi para vocês. Tá trocado aqui, ó, no desenho. Aqui é o A. E aqui é o foco, tá? Então, troquem no desenho da apostila de vocês. Eu escrevi isso no exercício, tá? Tudo bem? Já arrumaram aí? Foi o que eu escrevi aqui, ó. Que o A1 está trocado com F1, tá? Então, vamos lá. Então, coordenadas do vértice. A1 e A2. Então, A1 e A2 são chamados de vértices. 5, 0, menos 5 e 0. Eixo maior é o 2A, de menos 5 até 5, 10. Coordenadas dos focos. Então, a gente arrumou o foco aí. Se um foco está no 3 e 0, obviamente que o outro foco estará aqui, porque o centro está na origem. Eu estou vendo aqui, ó, de menos 5 até 5, quer dizer que o centro está na origem. Foco 2, menos 3 e 0. Portanto, distância focal de menos 3 até 3. Distância focal 6. Tudo bem até aí, gente? É bem mais fácil que circunferência, tá? Não tem exercícios complexos, tal, igual a circunferência. Para achar os nossos polos, que são o do eixo menor, aí nós vamos ter que fazer pela primeira vez nosso titio Pitágoras. A ao quadrado, b quadrado, que eu não sei, 3 ao quadrado, que é o F', portanto, b é 4. Então, os polos, se os vértices estão no eixo x, os polos estão no eixo y. Então, cuidado,
que no eixo Y é 0 e 4, 0 e menos 4. Eixo menor, 8. Aí ele manda desenhar a nossa elipse, que nem eu fiz agora há pouco ali na lousinha, marcando os focos, os vértices, o polo, os polos e a equação. X² sobre A², Y² sobre B². E a excentricidade, F sobre A, 3/5. Então, eu entendendo o primeiro e o segundo, a gente vai caminhando para entender tudo. E aqueles exemplos que eu fiz na lousinha. Tá? Então, os exemplos que eu fiz na lousinha são fundamentais. Ok? Eu vou fechar a primeira aula, a gente volta daqui a pouquinho, porque logo o Zoom corta